Os animais são nossos grandes companheiros de vida e cada vez mais se fazem presentes em nossos dias, seja como uma simples companhia ou até mesmo desempenhando papéis, como é o caso dos cães-guias, por exemplo. Com toda essa proximidade, temos que ter alguns cuidados, principalmente quando o assunto é a saúde. Algumas doenças podem ser passadas de uns aos outros. Uma das mais conhecidas é a toxoplasmose, que pode ser transmitida pela ingestão de água e alimentos contaminados, presentes nas fezes de gatos e outros felídeos, mas que também pode ser por ingestão de carne crua ou mal passada, principalmente de porco e de carneiro. A toxoplasmose pode ser transmitida da mãe para o feto, mas não pode ser transmitida de uma pessoa para outra. Outra doença muito conhecida é a raiva, que é transmitida através da mordida ou lambida do animal contaminado. Os animais domésticos de estimação são os maiores transmissores para os seres humanos. Por isso, se reforça a importância da vacinação contra a raiva a esses animais. Mas será que nós humanos também podemos transmitir alguma doença aos nossos animais de estimação? Fique atento ao nosso papo de hoje. São os animaizinhos domésticos. Mas eu ando um pouco preocupado, viu? Eu ando um pouco preocupado. Eu tenho a minha opinião, eu amo os animaizinhos. Mas será que não estão humanizando demais os animais? Na minha humilde opinião, sim. Mas eu respeito a opinião de todo mundo. Mas eu tenho a alegria de tê-la aqui mais uma vez. Ela, que é jovem, competente, maravilhosa, doutora Larissa Tiberto. Oi, padre. Oi, pessoal que está em casa. Agradeço a companhia de vocês. Agradeço mais uma vez a você e a equipe de me convidar aqui. Eu me sinto muito honrada. Você é uma maravilha, doutora. Você é uma gracinha de pessoa, viu? E muito competente. Para nós é uma alegria. Doutora, esse assunto, né, que está falando da gente ter os animaizinhos, claro que é bom, ainda mais dependendo do caso da pessoa, às vezes vive sozinha, tem um animalzinho como companhia e podendo cuidar bem deles é bom, distrai, ajuda, a criançada gosta de gatinho, de cachorrinho, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com algumas coisas e saber se isso é mito, se é uma verdade. Por exemplo, algumas doenças que os animais, esses animaizinhos, podem transmitir para nós. Nós vimos aí no VTzinho no começo, que às vezes as fezes de alguns animais, o convívio, existe algum perigo, se não for bem cuidado, de transmitir algumas doenças, né? E também algumas doenças que o ser humano também pode estar levando aos animais. Doutora, o que a senhora que é médica, a senhora também conhece, é infectologista, por isso que ela está aqui, viu minha gente? Ela sabe do assunto. Até que ponto é importante, antes de ter um animal, saber, seja ele um gatinho, seja ele um cachorrinho, o que é importante antes de ter um animal, para depois, quando você ter, saber lidar, para não ter excessos, para não se contaminar e também para não contaminar os bichinhos? Então, é o seguinte, sempre que a gente for buscar uma companhia de pets e tudo mais, a gente tem que saber cuidar da saúde dele. Então, se for um gato, né? Então, a gente precisa saber como vai ser o acompanhamento, porque às vezes vai lá, compra o gato e não quer dar vacina, dá alimentos crus, não dá a ração, a comida que deve dar, né? O cachorro também não cuida, deixa ele na rua. Então, a gente tem que supervisionar os animais, ver se eles não estão com sarna, com carrapato, vigiar o que eles estão comendo, ter um local específico para eles fazerem as necessidades dele, né? Se faz na rua, se for dar uma voltinha na rua, levar a sacolinha para recolher também os dejetos dos animais, né? Então, é importante, por exemplo, tem gente que quer ter peixe, tem gente que quer ter uma tartaruga, tem gente que quer ter vários animais. Tem um amigo que, inclusive, tem um chinchila. Então, a gente precisa saber... Então, a gente precisa saber como que vai ser o segmento, como que a gente vai cuidar desse bichinho, como que é o calendário vacinal dele, né? Então, é um roedor? Então, é um mamífero, né? Então, a gente precisa saber quais são os cuidados. Perfeito. Mas, doutora, a gente também percebe hoje que muitas pessoas hoje
beija, mas beija, tá certo, eles dão banho nos bichinhos, às vezes no gatinho, no cachorrinho. Mas assim, é uma beijação, beija, pega aqueles pelos, cheira, põe pra dormir, dorme junto com o gato, o cachorro dorme, até o cachorro fica até com o jeito da pessoa pra dormir, né? Isso tudo o ser humano tem esse acesso muito íntimo assim, mesmo com todos os cuidados, vacinando, dando banho, lavando a pata por baixo, limpando o bumbum do cachorro. Mesmo assim, não é bom evitar, doutora? Então, a orientação é o seguinte, não deve realmente beijar, né, na boca, não ter o contato com a saliva ali do cão e do gato, tá? Geralmente, as pessoas que são alérgicas a cão e gato, é alérgica ao epitélio deles, né? Porque assim como a nossa célula da pele dá uma descamada, a do cão e do gato também. Então, quem tem alergia a ácaros, né, a pelo de animais, eu realmente falo, olha, tem que dar banho toda semana, escovar os bichinhos, né, pelo menos uma vez ao dia e não deixar entrar no dormitório. Mas se você não tem alergia, desde que o animal esteja saudável, né? O que eu falo com saudável? Não tem sarna, não tem carrapato, não tem não está com nenhuma doença, né? E com as vacinas em dia, pode abraçar e tudo mais. Só beijar contato da saliva com a saliva do animal, que não é legal. Igual a gente vê assim os animaizinhos lambendo a boca, não é legal. Tá vendo, gente? Cuidado, hein? Olha, nós temos um VTzinho aqui, doutor, e é uma pergunta, vamos lá, vamos ver. Temos uma pergunta aí que é super interessante para a doutora responder para nós. Solta aí. As mulheres que estão grávidas precisam ter cautela com os animais de estimação? Aí, tá vendo, doutor? O gatinho tá olhando para a barriga da mamãe ali, mas e aí? As mulheres grávidas precisam ter mais cautelas e principalmente com algum tipo de animal? Então, tem muita lenda aí sobre o gato, a toxoplasmose e a gestante. Então, a zoonose, né, que nada mais é que uma infecção que passa de animais e humanos, tá? A toxoplasmose, ela não passa só pelo gato. Ela pode ser passada pela água, pelo ambiente contaminado, por alimentos crus, por exemplo, boi, carne de suínos, aves cruas ou mal passadas, mal cozidas, né? Então, isso deve evitar. O que acontece é a relação do gato com a toxoplasmose. O gato, ele tem que ser aquele gato que come carne crua, que caça, que pega rato na rua, né? Então, se ele comer esses alimentos infectados, aí o que acontece? Ele pode... nos dejetos dele saem os oócitos, que são os ovinhos ali da toxoplasmose, né? E aí a pessoa, ela tem que ter o contato com aquelas fezes contaminadas. Eu estava vendo um pouquinho, que eu não lembrava de dados, e aí eu fui fazer uma revisão na literatura. Menos de 1% da população felina, de fato, é contaminada pela toxoplasmose, tá? Então, é pouco provável, né, que a grávida pegue ali do felino. E ela tem que ter contato com as fezes contaminadas do animal, tá? Então, qual que é a recomendação? Se você está gestante e tem um gatinho em casa, o que você faz? Máscara e luva na hora de recolher os dejetos dele. Trocar a areia da caixa todos os dias. Lavar muito bem as mãos, passar álcool gel e pronto. Gente, não precisa abandonar os seus bichinhos. O médico que fala isso para vocês, você abandona o médico e vai pro outro. Ô, meu pai, tá vendo? A doutora é assim, não tem muita conversa aqui não, porque ela é muito sincera e transparente. Mas você viu como ela explicou muito bem? Doutora maravilhosa, doutora Larissa, não tem pra ninguém não. Nós temos aqui algumas curiosidades sobre os felinos. Você gosta muito de gatinho, né?
Olha, eu tenho uma gata que chama Mimi, ela fica lá no interior, ela deve estar assistindo com meu pai. É? E eu tenho uma cachorrinha que é a Margot. Inclusive, a primeira vez que eu vim aqui, há umas 4 semanas atrás, ela estava em Presidente Prudente com meus pais. E quando eu comecei a falar na televisão, ela reconheceu minha voz, ela ficou louca latindo, minha mãe até filmou. Até ela entender que não dava para entrar lá dentro da televisão para te pegar, né? Demorou um Pra você pouquinho. pegá-la. Demorou. Mas olha aí, ó, as curiosidades sobre os felinos. Felinos, dá uma olhada. Os gatos são animais fascinantes que muitas vezes nos surpreendem com suas peculiaridades comportamentais e físicas. Aqui estão algumas curiosidades interessantes e divertidas. Os gatos têm 32 músculos em cada orelha, o que lhes permite girá-las 180 graus. Seus bigodes são extremamente sensíveis e funcionam como um radar para ajudá-los na locomoção e percepção do espaço. Os gatos têm uma escova de limpeza incorporada em suas línguas ásperas, que às vezes é usada para se desembaraçar dos pelos soltos. Alguns gatos têm dedos extras nas patas dianteiras e traseiras, que são chamadas de polidáctilos. Ao contrário do que se acredita, os gatos não são totalmente incapazes de sentir o gosto doce, mas têm preferências por alimentos salgados e ácidos. O ronronar dos gatos é um mistério, pois ainda não se sabe exatamente como é produzido. Gatos domésticos podem dormir até 15 horas por dia, embora isso varie de acordo com a idade e a atividade. Os filhotes de gato nascem com olhos azuis, mas eles mudam de cor conforme crescem. Quando um gato lambe seu dono, ele está marcando seu território com o cheiro e o sabor da sua saliva. Os gatos se comunicam através de uma variedade de sons: miados, ronronar, rosnados e até mesmo sons de chirping. Essas são apenas algumas das muitas curiosidades que cercam os nossos tão amados felinos domésticos. Que bonitinho esses gatinhos. Mas atenção, hein? Atenção. Por isso que eu fiz aquela pergunta no começo para a senhora, doutora. Senhora, porque ela é doutora médica. Doutora, esse negócio de deixar ficar beijando e deixar ele ficar lambendo você. A gente não sabe, no caso dos gatinhos, principalmente gato. Gato, ele é um caçador nato. Sem você ver, ele já pegou várias baratas da sua casa. Verdade. Tá? Ele já comeu inseto, já pegou um ratinho morto, mordeu, ficou lá dentro da boquinha dele, mas pra ele tá tudo certo. Aí você vai lá e fala assim, beija, beija aqui, aí fica lambendo a sua boca. Ih, que bonitinho. Você comeu um monte de vírus de barata. Você tem um monte de barata, filhote de barata dentro de você. E pelo de rato dentro de você. Eu tenho medo dessas coisas, doutora. Não, tem que tomar cuidado, doutora. Tá certo que eu sou um pouco exagerado, mas é um pouco nesse sentido. E cachorro também, né? O cachorro tem mania de pegar coisas na boca. Sim. Elas podem infectar uma criança, depois vai brincar com a criancinha aí, ó. Eu sempre oriento a não beijar na boca e não deixar o gato ou o cão ou qualquer outro animal lamber a boca. Tem gente que deixa lamber assim tudo. Deixa lamber a boca, deixa lamber a cara, né? Cara. Mesmo porque eles vão tudo no parquinho, fica um lambendo o furico do outro, né? E não é gostoso isso? Eles ficam vendo isso aí, depois deixa lamber você assim, ó. Deixa lamber. Não é? Então eu falo para não deixar contato saliva com saliva, boca com boca, mesmo porque pode até passar raiva, né? Olha, tá vendo? Então vendo, gente? é risco. Tá vendo? Do que o padre tá falando, eu tenho o meu jeitão aqui, mas a doutora já assinou embaixo. Não pode deixar ficar lambendo no rosto, na boca. Nós temos um VT aqui também, doutora, que fala do primeiro gato com Covid no Brasil. Vamos ver isso aí, ó. Dá uma olhada. O primeiro animal de estimação do Brasil a testar positivo para o coronavírus foi descoberto em Cuiabá, no Mato Grosso. É uma gatinha de poucos meses. Ela não tem sintomas da Covid-19 e contraiu a doença de seus donos este mês. A possível infecção de outro gato e de um cachorro está em estudo. A gatinha testou positivo pelo exame molecular de PCR, pela pesquisadora Valéria Dutra, professora da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Mato Grosso, em Cuiabá. A cientista adverte que pessoas infectadas pelo coronavírus devem se manter isoladas de seus animais. A gata foi infectada porque teve contato com os donos durante o período de isolamento deles. Em laboratório na China,
Mostrou-se ser possível que gatos transmitam a doenças para outros felinos, mas não se sabe se podem transmitir para seres humanos. E também não se sabe se o contágio entre felinos é fácil. Os gatos, pelo que se viu até agora, são mais suscetíveis do que os cães. E, doutora, então é um caso já parece que diagnosticado, né, doutora Larissa? E muita gente, por exemplo, ainda tem focos aqui em São Paulo de muita gente que pegou Covid agora, está isoladinho, mas tem muitos animaizinhos e gato também. Sim. Eles têm que ficar atentos, né, doutora? Sim, a gente tem que tomar cuidado com os mamíferos, né? Não só a Covid, mas também a MPX, a Monkeypox, né? Quando eu faço o diagnóstico, eu já pergunto tudo. Pergunto, inclusive, se a pessoa tem animal de estimação. E eu falo, olha, ela é uma doença que pode passar para todo e qualquer mamífero. Então, se você tiver um gato em casa, se você tiver cachorro, você precisa manter a distância dele também, fazer um isolamento dele também. Então você vai ficar no quarto isoladinha do resto da família e também não pode ter contato com o pet. Tá vendo, gente? Isso é muito importante, viu? Apesar que são casos, é um caso específico, né? A gente não tá vendo vários casos, a não ser que pode ser que a gente não tenha entendido que aquilo já era um Covid, que o bichinho tinha, né? Nós tivemos uma fase terrível atrás aí do Covid. E também não tem se testado muito, né? Então, assim, a gente não fez o diagnóstico porque também não fez o exame. A prioridade sempre são os seres humanos, né? Pode ser que sempre teve também. Olha, lenda ou verdades? Vamos ver um pouquinho agora esse VT que nós preparamos aí. Dá uma olhada. Assim como os humanos, é muito importante também estar atento à saúde dos nossos pets. É sempre válido zelar pela saúde deles, até para que nada aconteça também com a gente. Sim, você não entendeu errado, porque existem algumas doenças que podem ser passadas de animais para humanos. Por isso, separamos aqui algumas lendas e algumas verdades que você já deve ter ouvido e nunca soube de fato. Vamos começar com uma clássica. Cães e gatos podem transmitir gripe ou resfriado para os humanos? Isso é lenda, pois os agentes virais da gripe são diferentes entre humanos e animais. Aí vai mais uma, hein? Os cães podem transmitir sarna aos humanos? Pois é, isso já é verdade, pois existe um tipo de sarna canina chamada de escabiose, que pode sim ser transmitida aos humanos. Assim também como a leptospirose, que também pode ser passada do animal para o ser humano. Os pássaros podem transmitir doenças? E sim, eles também podem transmitir aos humanos algumas doenças. Por isso, se é reforçado sempre a importância do bem-estar e saúde do seu pet, e sempre com a autorização do órgão responsável. Aí, tá vendo, minha gente? Tá vendo? Ó, viu aí? Algumas doenças podem sim ser transmitidas do animalzinho para nós aí, né? Então tem que tomar muito cuidado quanto a isso aí. Outras coisas são algumas lendas também, né, doutora? Isso. Então, eu já fiquei sabendo de muita gente, né, que, e agora, eu tô grávida, eu gosto do meu gato, vou ter que doar, vou ter que deixar na minha mãe, abandona no cemitério. Então, assim, tem que entender muito bem sobre a doença, tem que se informar com o seu médico, né, procurar na internet mesmo. Hoje em dia a gente tem acesso a tudo e é um acesso muito rápido e fácil, né? Então, antes de você ter um animal, você tem que saber tudo, porque depois não pode se descartar, né? É um ser vivo. Ser vivo. Então, não dá para descartar. Agora, doutor, posso fazer uma pergunta? Talvez, não sei se ela entra muito na sua área, claro, mas a senhora tem um cachorrinho, a senhora tem um gatinho, que a senhora ama muito. Agora, a gente teve uma educação no passado também, por isso que a gente criava os animais fora de casa e não pegava muito não, porque o animal ele tem uma tendência a ter uma vida útil bem menor do que o ser humano. Então tem bichinhos que vão ficar aí 7, 8 anos, às vezes, quando muito bem cuidadinhos, 12, 13 anos, não é? E a gente vê muitas pessoas hoje muito mal e até depressivas quando perde o seu cachorrinho, né? Nós tivemos até o caso aqui da Simonezinha, que perdeu o cachorrinho dela, ela sentiu muito. Tem gente que fica muito mal. Então, eu acho que talvez isso é também uma questão que tem que ser trabalhada
ao querer ter um animalzinho, né, doutora? Acho que a gente tem que entender que esse bichinho, ele não tem uma vida útil tão longa assim, né? Claro, isso não impede da gente querer ter um animal, né? Mas tem que ter consciência que eles são mais fragizinhos, eles ainda mais vivendo na cidade, né, doutora? Uhum. A gente tem que ter a consciência, né, que o animal, infelizmente, ele não vive para sempre, né? Ele tem que ser muito querido, muito amado, mas a gente tem que saber também a hora que ele está sofrendo, está velhinho, entender o tempo dele, respeitar o tempo dele, assim como de algum parente, de algum ente querido nosso, né? Então, a gente, às vezes, por egoísmo, fica querendo que as pessoas e que os animais vivam para sempre, né? Mas a gente tem que respeitar o ciclo natural da vida. Sim, tá vendo, gente? Isso aqui é muito importante também, tá? Isso é importante porque a gente sabe que tem muitas pessoas que estão muito sofridas quando perde o seu gatinho ou o seu cachorrinho, né? E hoje é muito comum, hoje quase todas as famílias terem os bichinhos. Então a gente está vendo aqui com a doutora, que ela entende bem dessa coisa toda de cuidar para não se infectar. Doutora, mais alguma coisa a senhora gostaria de prescrever assim com uma fala para os nossos telespectadores, como cuidados a ter também com esses bichinhos, quem quer ter os animaizinhos, o que fazer, que a senhora acha que é muito importante ressaltar sempre isso daqui? Eu tenho sim algumas coisas para falar. Gente, primeiro, quando o animal ele oferece risco a outros animais ou oferece risco à população ou ao meio ambiente, né, a gente chama o centro de zoonose, que vai fazer testes, vão avaliar esse animal e se acaso ele precisar ser sacrificado, isso é feito com muito carinho, né? Então, vai para um centro de zoonose e lá ele é assistido por uma equipe. Então, isso vai ser feito de uma forma que não vai causar sofrimento. Foi comum, quando a gente viu a febre amarela, muitas pessoas dizimando os macacos. Aqui na Serra da Cantareira, né, tinha um monte de macaquinho e tudo mais. Isso causa um desequilíbrio no ambiente, né? Isso chega até a ser uma crueldade, né? Porque a gente viu que essa febre amarela estava sendo transmitida entre humanos e os bichinhos não tinham nada a ver com isso. Então esse é o primeiro recado. E o segundo recado é que se você for adotar, às vezes você viu um cachorro todo doentinho na rua e quer adotar, seu coração bateu para adotar, adote, leva ele no veterinário, faça as vacinas, tira todos os carrapatos, dá vermífugo, antipulga e aí sim você pode tratar desse animal e conviver com ele, né? Lavar muito bem as mãos, né? Não deixar lamber a boca, porque é risco de raiva. Então, você tem que ter em mente que você vai cuidar dele até ele morrer. Então, se você não tiver cuidados com o bicho, não adianta nem adotar ou comprar. Então, antes avalia muito bem, porque ele é um ser vivo. Ele é um ser vivo, tá vendo, gente? Cuidar bem dos seres vivos. Doutora, a senhora é maravilhosa. Muito obrigada. Será maravilhosa. Todo mundo gosta muito da senhora aqui, viu? Muito obrigada. Eu também gosto muito da equipe. Eu já sou recebida hoje, fui recebida teve um programa de culinária, comi um docinho, já me ofereceram um café enquanto você estava conversando. Então a senhora está se sentindo em casa? Estou me sentindo em casa. Sempre que precisarem, eu estou aqui, estou à disposição. Vamos precisar mais da senhora. Que Deus abençoe a senhora grandemente. Muito obrigado pelas suas informações. Amém. Posso mandar um beijo? Eu queria mandar um beijo para o pessoal do IBCC, que proporcionou a minha vinda até aqui, porque eu estava lá ocupada, trabalhando, né? E os médicos me cobriram. Queria mandar um beijo para minha querida presidente Prudente. Olha. E para vocês me seguirem no meu canal, no YouTube, que é o Medcast, e no meu Instagram, @DRA Larissa Tiberto. Viu que gracinha? Pronto. Tá aí, gente. E um final de semana abençoado. Domingo já é de Ramos, vamos entrar na Semana Santa. Espero você às 10 horas na minha missa. Que Deus abençoe você. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cuide bem dos seus pets aí, dos seus bichinhos, hein? Tchau.